Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Biocast e esse é o nosso segundo episódio. Para apresentar vai ser eu, Vitória, e eu, Thalita, e vamos falar sobre as mudanças de hábitos relacionadas às práticas de exercícios físicos durante a pandemia. Durante a pandemia, a população vem apresentando dificuldades de manter a rotina. Outros problemas também vêm aparecendo, como problemas para dormir, altos níveis de ansiedade, aumento de apetite e, consequentemente, o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e etc. Esses problemas são mais comuns entre jovens, e para evitá-los é fundamental manter hábitos saudáveis. Beber bastante água, manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos são alguns dos hábitos mais importantes. A maneira de praticar exercícios físicos foi afetada durante a pandemia. Atividades que antes eram praticadas ao ar livre ou em academias passaram a ser feitas em casa. Prova disso foi, por exemplo, o aumento das buscas pela palavra exercício no Google durante as primeiras semanas da pandemia. Trouxemos uma convidada especial, que é a Isabela. Oi, gente, eu sou a Bela, eu sou de João Pessoa e eu sou circense e tenho um programa de flexibilidade chamado Ser Flexível. Nesse episódio, vamos discutir um pouco sobre a prática de exercícios físicos durante a pandemia e as dificuldades que as pessoas estão enfrentando para que ocorra essa prática. Vamos responder algumas perguntas feitas por vocês através do nosso Instagram e também vamos trazer alguns relatos de alguns seguidores. Agora a Thalita vai iniciar um bate-papo com a nossa convidada, respondendo algumas perguntas feitas por vocês através do nosso Instagram. Então, nesse segundo momento do podcast, vamos fazer algumas perguntas para a Bela sobre o programa Ser Flexível e a importância que ele teve na pandemia e como foi essa fase de adaptação dela nesse período. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o programa, né? O programa Ser Flexível, ele surgiu justamente na pandemia, mas ele já era uma ideia que eu tinha junto com o meu produtor há bastante tempo. Mas durante a pandemia veio a importância assim, e a real necessidade de criar e de pôr ele no mundo, justamente por causa disso, né? Que vocês acabaram de comentar. E ficar em casa, né? Ficar recluso nesse período de quarentena dificultou muito o acesso à atividade física, como a gente tinha normalmente, né? Antes disso tudo começar. Então, a proposta do Ser Flexível, né? Um dos objetivos iniciais foi isso, de permitir que as pessoas se mantivessem ativas em casa, fazendo uma aula, né? Praticando uma atividade física com um bom acompanhamento, sem sair de casa, e eu sempre busco utilizar acessórios que as pessoas tenham em casa. Então, tudo foi pensado para facilitar essa prática de atividade física em casa, em específico a flexibilidade, né? E aí entra outra questão que foi muita novidade para a gente, que foi justamente essa coisa do home office, né? Todo mundo começou a trabalhar de home office e a gente que já tinha essa condição de, entre aspas, né? Nem todo mundo, mas a gente é muito propenso a ser sedentário, a passar muitas horas do nosso dia sentado, seja no trabalho, seja na escola. E isso para o nosso corpo não é bom, assim, em termos de flexibilidade, né? Passar muito tempo sentado acaba gerando encurtamentos na nossa cadeia posterior, né? Que é a nossa parte de trás do nosso corpo. E, por exemplo, muita gente não consegue encostar as mãos no chão se estiver em pé, descer com os joelhos esticados. Então, a flexibilidade, praticar a flexibilidade nesse momento de pandemia era algo que eu acreditava, né? A gente acreditava como sendo muito importante, justamente por isso,
porque cada vez mais as pessoas iam ficar mais tempo sentadas em casa, não iam poder se exercitar, e a flexibilidade faz, além da arte, né, que eu sou circense, eu gosto da flexibilidade pela arte, mas sempre falo que não é só arte, é qualidade de vida, né? Mas aí eu vou deixar vocês perguntarem outras coisas para eu acabar não respondendo tudo agora. É. Então, selecionamos algumas perguntas, né? Feitas por vocês na caixinha de perguntas do Stories do Instagram. E a primeira pergunta, e a mais pertinente, é: Bela, como se manter focado e não desistir dos treinos em casa? Isso é realmente bem complicado. Muita gente, inclusive, chegou para mim, né? Queria assinar o programa, mas achava que não ia conseguir dar conta justamente por não ter essa disciplina. E fazer uma atividade sem que seja fora da sua casa, né? A gente acaba, o nosso corpo, ele, digamos que ele quer nos poupar de gastar energia, né? Tem vários estudos que apontam isso. Então, tudo que for mais cômodo, mais confortável, o nosso corpo vai querer fazer. Então, em casa é muito mais fácil disso acontecer, né? A gente tem todo o conforto da nossa casa e tudo que a gente não quer fazer é gastar energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar vencer essa barreira, né? Uma dica que eu gosto de dar para as pessoas é que separa um horário na sua agenda, se programa, como se você fosse fazer uma atividade fora de casa. Não faz atividade em casa com seu pijama, por exemplo. Você se prepara todo para fazer a atividade como se você tivesse que ir na academia, no estúdio de dança, de pilates, de qualquer coisa. Então eu gosto de fazer isso, né? Quando eu vou treinar, aquele é meu momento de treino. Por mais que às vezes a gente consiga adaptar esse horário de treino, né, dentro da nossa rotina por estar em casa, programar é sempre bom. Tomar um banho, vestir uma roupa, se arrumar como se você fosse treinar fora. Isso dá um ânimo, assim, porque o seu corpo começa a entender, né? O nosso sistema nervoso, ele tá bem aliado a o que o nosso corpo está fazendo. Então, se você começa a se programar, a pensar que você vai fazer uma atividade física daqui uma hora, então eu vou começar a me preparar aqui, vou me arrumar, vou vestir minha roupa, o seu corpo todo já vai se preparando para aquilo que ele vai fazer. Então, essa é uma boa dica. Eu achei muito interessante essa dica. Acho que eu vou seguir também, porque eu, particularmente, sou muito preguiçosa para fazer exercícios físicos. E principalmente agora no EAD, né? Então, assim, acho que é importante a gente separar um tempinho mesmo, porque a gente só fica sentado o dia todo. É complicado. Exatamente. A segunda pergunta é mais sobre os riscos que esse exercício em casa ele pode trazer. Esse seguidor ele pergunta se você considera perigoso treinar em casa, já que é um treino mais improvisado, não tem nenhum profissional para ficar junto, né? Como na academia, por exemplo. Teria mais riscos de se machucar, na sua opinião? Olha, eu diria que existe risco, sim. Ainda mais porque se você vai procurar, né, vai pesquisar na internet por exercícios, você acaba encontrando uma infinidade de coisas, às vezes não tão bem orientadas, e a pessoa que não tem um mínimo de experiência pode acabar tomando um caminho errado e se lesionando ou excedendo a carga de treino, enfim. Mas, por outro lado, eu destaco aspectos muito positivos, sim. Por exemplo, eu sou sócia fundadora do Ponto Triplo, né, uma escola de acrobacias aéreas em João Pessoa. E durante a pandemia, quando começou, assim, os nossos alunos ficaram sem poder treinar, né? Porque é aéreo e
precisa de toda uma estrutura, né, para ter altura em casa, e isso é bem inviável, assim, para a maioria das pessoas. Aí a gente começou a desenvolver, né, a oferecer aulas online pela plataforma Zoom, e esse é um modelo de aula, né, onde o professor, mesmo que de maneira remota, consegue visualizar todos os seus alunos e passar as aulas. Como a gente está acostumado com EAD, né? Tanto na universidade, no trabalho e tudo mais. E a gente teve respostas, assim, resultados bem positivos. Aí eu comecei a enxergar uma nova possibilidade de trabalhar com atividade física, né? Foi através das telas. Não é a mesma coisa, porque é outra energia, você tá junto, né? A gente que trabalha com circo, é todo aquele alto astral de estar juntinho. Mas foi bem positivo. E depois, quando a gente decidiu criar o Ser Flexível, e esse é um outro modelo, né, de aulas gravadas, mas eu tive todo o cuidado de gravar as aulas como se a gente estivesse fazendo uma aula presencial não, uma aula particular, né? Muitas alunas chegam para mim e dizem que se sentem fazendo uma aula particular, porque a gente faz a aula junto, eu vou contando as repetições, eu tenho muito cuidado para quem faz aula comigo sabe que eu gosto de explicar detalhadamente cada alinhamento, cada encaixe do seu corpo, justamente pensando nisso, né? Nesse cuidado de que a pessoa está em casa fazendo uma aula sozinha, sem ter a professora ali do lado para dar aqueles toques, né? Corrigir a postura. E é bem isso. Mas um conselho que eu posso dar para quem treina em casa, para quem quer fazer alguma atividade, é que respeite o seu corpo. Acima de tudo, respeite seus limites. Nunca faça alguma coisa que você vai sentir que está forçando demais, que está gerando dor, que você não aguenta. Claro que tem coisas que são normais. Por exemplo, eu estou falando de flexibilidade, que é o que eu trabalho, né? Então, estou trazendo esse exemplo, mas a gente pode aplicar outras coisas. Você está fazendo um exercício de alongamento. Você sente uma dor que você acha que não é normal, que você tem vontade de chorar. Não é assim. Não é sofrimento. Atividade física não é para fazer você sofrer. Então, tenha essa cautela, respeite, escute o seu corpo. Esse sinal da dor é muito importante. Respeite, ele não deve ser descartado. Então, se você sente uma dor, se você sente que não estou aguentando esse exercício, para, respira, ouve o que teu corpo está te dizendo, diminui um pouquinho a intensidade, diminui um pouquinho a amplitude do movimento e segue. No meu caso de aulas online, mais gravadas, né, do Ser Flexível, eu estou sempre aberta, por exemplo, a conversar com as alunas. Falo alunas porque a maioria são alunas, né? Mas tem alguns alunos também. E sempre converso, sempre tiro dúvidas. Elas me mandam vídeo, me mandam fotos. Eu vou corrigindo a postura. E tem gerado, assim, resultados. Elas estão chegando a lugares, assim, que eu nem imaginava que fossem conseguir em tão pouco tempo, né? Sendo uma experiência muito boa, mesmo diante de toda essa dificuldade de pandemia. Eu achei muito interessante. Eu fiquei aqui escutando o que você falou agora. E eu achei muito interessante porque tem muita gente, relatos que eu já ouvi, que diz que não quer fazer atividade física em casa porque é só o professor lá e tipo não tem nenhuma assistência, nenhuma que seja, nem pergunta para saber como tá. É só o professor mesmo e a aula e você que se vira. E eu achei muito interessante porque, como você falou, é mais humanizado. Eu achei muito interessante isso, essa questão de perguntar ao aluno como ele tá, como está sendo o desempenho dele. Eu acho que isso estimula, né? Sim, com certeza. Eu faço questão de me manter pertinho de cada um, assim, porque eu sei que é importante a presença de um professor, né?
Mesmo que seja uma aula gravada, eu faço questão de parecer estar ali do lado. Eu já recebi muitos comentários do tipo, ela, não sei como é que você está fazendo, porque eu estou fazendo aula, eu sei que a aula é gravada, mas eu estou sem respirar, você me manda respirar, eu estou com o quadril desencaixado, você me manda encaixar. Então, a gente que dá aula há muito tempo, acaba sendo comum, né? A gente tem a experiência do que acontece nas aulas, quais são os erros mais frequentes, o que é que as pessoas têm mais dificuldade. E ter essa percepção, né? Saber que o aluno precisa disso na hora do exercício, eu acho que é fundamental, assim, para quem dá aula, porque traz essa presença, mesmo que seja uma aula gravada, você está ali presente, sabe? Uhum. A próxima pergunta é sobre a eficácia dos treinos. Você acha que a eficácia dos treinos com, digamos assim, a máquinas ou objetos especializados tem a mesma eficácia que objetos improvisados que a gente tem em casa? Olha, essa questão para mim, eu treino circo e eu nunca fiz academia. Assim, eu já tentei fazer academia algumas vezes, né? E nunca passei de um mês. E dentro desse mês eu faltei várias aulas. Péssimo exemplo, né? Mas o que eu quero dizer é que no circo a gente trabalha com o nosso próprio corpo. Quando a gente usa alguma coisa extra para ajudar, é elástico, é algum pezinho que pode ser, por exemplo, eu já usei várias vezes, mesmo em casa, né? Saco de feijão para eu ter 1 quilo de peso, por exemplo. E o que eu quero dizer é que só com o nosso corpo a gente já consegue fazer muita coisa, a gente já consegue avançar bastante, assim, sabe? São inúmeras as possibilidades de treinar só com o nosso próprio corpo. No circo eu treino lira, né? Que é aquele arco, aquele círculo de ferro que fica suspenso. Mas ele serve para mim de uma barra só. Né? Se você for pensar do ponto de vista de exercícios que se fazem em academia, vamos dizer que ele seja uma barra, assim. Então, eu me considero uma pessoa bem forte, sim. Quando eu faço os exercícios na academia, eu consigo fazer muita coisa, eu consigo pegar peso, embora eu não treine lá. E tem a diferença de que quando a gente treina outro tipo de atividade que requer consciência corporal, né? Eu acho que a flexibilidade é uma das atividades que mais aproximam você do seu corpo e fazem conhecer cada parte dele, despertando a consciência corporal incrível. E o circo requer muito disso. A gente faz exercícios na academia com muito mais consciência, sabendo qual musculatura está sendo requerida para aquele movimento. Enfim, não estou desmerecendo a academia, mas como a gente, nesse contexto de pandemia, tem se limitado, né? Não pode estar na academia, eu acho sim que dá para evoluir muito em casa. Inclusive, posso até citar o exemplo dessas aulas do Zoom que eu falei com os alunos do ponto triplo, que a gente estava dando aula de flexibilidade e de preparação física para eles. Quando os alunos voltaram, depois de 8 meses parados em casa, sem fazer nenhum tipo de atividade aérea, o desempenho deles foi assim, surreal. Eles evoluíram muito só com os treinos em casa. E olha que a gente não usava barra, não usava nada, só usava um tapetinho de yoga no chão ou um tatame, cadeira, essas coisinhas que tem em casa. E o desempenho deles, a consciência corporal ampliou muito. E aí eu destaco uma coisa que eu achei bem interessante que aconteceu, e foi, por eles estarem fazendo aula sozinhos em casa, tem um ponto negativo, né, de que é muito mais legal você fazer aula com os amigos, com toda aquela galera em volta. Mas teve um aspecto positivo também, que foi cada um tinha que ficar concentrado no
só no que estava fazendo, sabe? Só no seu corpo, só no seu exercício. Então, a consciência corporal deles ampliou muito, seja nos exercícios de força ou nos de flexibilidade. Então, sim, eu acredito que dá para evoluir bastante com o que você tiver em casa, ou se nem tiver nada em casa, com o seu próprio corpo você consegue evoluir bastante. Exemplo do CrossFit, né? CrossFit é uma atividade que utiliza mais o corpo do que acessórios extras. A quinta pergunta é sobre o público de risco. Se você pode dar indicações de exercícios ou treinos ou alongamento para indivíduos do grupo de risco da Covid. Bom, praticar exercícios, né? Praticar atividade física é super importante para todas as pessoas. Se você é grupo de risco, eu aconselho procurar atividades de menor intensidade, mas nunca deixar de fazer alguma coisa, porque movimentar o corpo, né? Eu sempre falo isso, movimento é vida e traz enormes benefícios para o corpo. Quando a gente está se exercitando, o corpo está liberando hormônios, né? Endorfinas, que são o que a gente chama de hormônios da felicidade. Então, vai fazer bem tanto para o seu psicológico quanto para o seu próprio corpo. Quando a gente começa a desenvolver uma atividade física regularmente, isso vai trazendo mudanças estruturais para o nosso corpo, seja aumentando a capilarização dos vasos, né? O organismo passa a construir mais vasos sanguíneos para levar sangue para toda a musculatura que é requerida. Enfim, dentro de casa, eu aconselharia fazer uma atividade aeróbica, que é justamente para essa oxigenação do corpo, e mesmo que seja mais leve, e sempre respeitando seus limites, né? Sempre ouvindo os sinais do corpo, e alongamento também, de maneira menos intensa, e trabalhe o corpo como um todo. Seja um yoga, que pode ser mais leve, né? Como alguma rotina de alongamento simples mesmo, que você pode fazer sem elevar tanto esse nível de intensidade. Essa pergunta é também voltada para um grupo, mas é um grupo que trabalha em home office ou aquelas pessoas que passaram a estudar EAD. Um seguidor, ele gostaria de dicas de exercícios para quem trabalha em home office e quem passa muito tempo sentado. Essa pergunta é ótima, justamente por causa daquilo que eu falei lá no início. Trabalhar em home office, ficar muito tempo sentada, vai gerar encurtamento da nossa cadeia posterior. E quais são as implicações disso? Dores na coluna podem ser originadas por esse encurtamento, porque imagina só, pensem comigo, vocês estão o tempo todo sentados, com o joelho aqui, né, flexionado, a perna está em 90 graus, fazendo esse ângulo de 90 graus. Toda essa musculatura, esses tendões que tem atrás do nosso joelho, quando a gente está na posição sentada, eles ficam frouxos, tá? Imagina que você, quando está em pé, isso tudo tá esticado, tá alongado, e quando você flexiona o joelho, essa musculatura fica um pouco mais de espaço. Quando você fica muitas horas e muitas horas, todos os dias sentado, o nosso corpo vai entender que essa é uma posição que ele precisa estabilizar. Então, essa musculatura, esses tendões atrás do nosso joelho, falando assim de uma maneira bem simples, eles vão entender que eles precisam reduzir um pouquinho de tamanho para estabilizar essa postura sentada. E aí o que acontece? Quando você começa a ficar em pé, não tem mais aquele espaço todo para alongar a musculatura e você ficar em pé sem sentir dores como você fazia antes. Então, isso começa a ocasionar dores na coluna, porque vai começando a querer esticar uma musculatura que já não tem mais tanto espaço.
Então, mesmo que você não queira desenvolver sua flexibilidade para abrir os pacates, para colocar um pé na cabeça, é muito importante que se trabalhe a flexibilidade nos níveis mais básicos para manter as suas ações do dia a dia. Flexibilidade é lindo, é arte. Eu amo treinar flexibilidade para fazer fotos artísticas, para melhorar meu desempenho no circo. Mas eu penso muito e eu gosto sempre de falar que flexibilidade traz bem-estar para a vida, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia e garante um envelhecimento saudável. Então, o que precisa trabalhar é um alongamento geral do corpo todo mesmo, porque vai se gerando muitas tensões na região aqui do trapézio, né, do lado do pescoço, dores na coluna, e essas dores na coluna sempre não, mas boa parte estão associadas a esse encurtamento que eu falei, da musculatura posterior. E eu posso deixar como dica para vocês 2 vídeos que eu tenho lá no meu IGTV. Tem um vídeo que é uma rotina de alongamento. As duas são bem curtinhas. Tem uma que é alongamento geral e tem uma que é específica para tocar as mãos no chão sem flexionar os joelhos, que aí vai trabalhar essa cadeia posterior. Posso deixar essa indicação. A 7ª pergunta tá muito relacionado ao que você falou já até aqui, e você falou principalmente no início, né, sobre as suas aulas. Essa 7ª pergunta seria: quais objetos do cotidiano podem ser usados para adaptação de exercício em casa? Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma escadaria, e aí eu posso usar essa escadaria para substituir caminhada, por exemplo, ou eu posso, não sei, pegar um elástico, por exemplo, para fazer alongamento. Será que isso está certo? Sim, com certeza. E eu vou até além. Se você não tiver uma escadaria em casa, você pode pegar só um banquinho. Fica subindo e descendo nesse banquinho para fazer atividade aeróbica, no caso, né? Exercício de força. Pode ir lá na sua despensa, no seu armário, pegar aqueles pezinhos lá improvisados, né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Não é 1 quilo? Então, cumpre sim a função de um pezinho, se você não tiver. Se você não tiver em casa. Para a flexibilidade, eu sempre uso, né? Só para deixar claro que trabalhar a flexibilidade não é só alongar, não é só se rasgar, tem que trabalhar a força junto. Então, nas minhas aulas, eu sempre trabalho força também. E aí, para isso, a gente usa cadeira, dá para treinar quadríceps, colocando um pé na cadeira atrás e flexionando o joelho de trás, como a gente faz na academia, né? Aqueles exercícios de afundo. Dá para improvisar muita coisa, gente, muita coisa. Se não tiver elástico, também não precisa. Acho que é mais difícil ter elástico em casa, mas dá para usar, por exemplo, uma calça legging, que ela cumpre uma função de elástico, uma cordinha, uma faixa, um lenço, uma toalha. Isso dá para ajudar muito no alongamento. Para quem faz flexibilidade, a gente usa muito aqueles bloquinhos de EVA. E aí eu sempre sugiro que, para quem não tem, pega livro em casa, sabe? Aqueles livros mais grossos, ou então empilha os livros e usa de apoio. Enfim, a criatividade manda aí e tudo pode ser adaptado, sim. De vez em quando eu me surpreendo, vejo pessoas usando, ao invés de usar esses bloquinhos, né? Já vi gente usando capacete para apoiar a mão aqui do lado do corpo quando vai abrir espacate. Enfim, tudo é válido e cumpre sim a função. Aqueles exercícios, por exemplo, de estar deitado de barriga para baixo, para treinar a musculatura posterior, né, de força, subindo o tronco. Às vezes você coloca o pé embaixo do sofá e aí já cumpre aquela maquinazinha que tem na academia que você prende o pé e faz abdominal, ou faz esse exercício de barriga para baixo e fica
subindo tronco. Enfim, dá para fazer muita coisa mesmo. Então não tem nenhuma desculpa para poder se exercitar, né? No caso, já que pode se adaptar a muita coisa, né? Olha, não tem desculpa. Inclusive, isso é uma coisa que eu penso, porque antes da pandemia, a gente tinha muita desculpa para não se movimentar, que era, eu não tenho tempo de ir para academia, eu não tenho tempo de ir para o meu estúdio, porque eu sou muito atarefada, não sei o quê, ou então eu tenho preguiça de sair de casa para malhar. Agora nem sair de casa a gente precisa mais, né? Então dá para fazer tudo em casa, inclusive na hora que a gente tiver livre. Às vezes 20 minutinhos de atividade física no dia já é muito bom. Meia hora é um tempo muito pequeno que, se a gente for pensar, a gente passa muito mais tempo vendo rede social, né? E a gente não reclama, porque aí volta aquela coisa do poupar energia, né? Quando a gente tá vendo só passando o dedinho no celular para ver uma rede social, a gente não tá gastando energia. E aí a gente pensa que meia hora de atividade física é muito tempo. E não é. Ainda mais para os benefícios que isso traz para o nosso corpo. Tem aluna que treina de madrugada. Às vezes eu recebo e fico chocada, as pessoas treinando 1 hora da manhã. Mas é isso. Tem uma aluna minha que ela trabalha com pães, né? E aí ela passa o dia todo trabalhando na cozinha e tudo mais. E o horário que ela tem para treinar é esse, meia-noite. E ela tá lá firme e forte fazendo os treinos dela. Eu acho isso incrível. Coisa que, se ela tivesse que ir para academia, certamente ela não poderia ir, né? De meia-noite. Então não temos desculpa para não nos mexer. A oitava pergunta é sobre grávidas. Essa seguidora pediu, ou na verdade perguntou, se há alguma contraindicação para grávidas fazerem alongamento. Certo. A princípio, não. Mas quando alguém me pergunta, né, se pode fazer as aulas estando grávida, a primeira recomendação que eu dou é que sempre consulte o seu médico para saber como é que está a sua gravidez, se existe algum risco. E primeiramente essa orientação do médico. Se tá tudo ok, beleza, vamos lá fazer aula. Se é uma grávida e antes, né, era uma pessoa sedentária, nunca fez algum tipo de atividade física, dependendo da atividade que ela for fazer, aí não é tão aconselhável começar, porque o corpo dela não está habituado a isso, pode demandar muito esforço. Mas se é uma mãe e sempre foi acostumada com atividades físicas, não tem problema nenhum. A gravidez é como se ela fosse seguir a vida normal, mas com um bebezinho na barriga. Mas para flexibilidade, geralmente isso é mais tranquilo. Não tem contraindicação. Tenho alunas grávidas, né, que inclusive, já ganharam seus bebês. E a única coisa é que não pode pressionar a barriga, então evitar exercícios que fiquem de barriga, né, deitado sobre a barriga. E mas é isso. Inclusive, treinar flexibilidade para quem está grávida ajuda quem quer ter parto normal, por exemplo, né? Pelo menos nessas aulas que eu dou, que a gente trabalha espacate lateral, que tem muito isso de abertura de quadril, isso vai facilitar um parto normal, por exemplo. Tá mexendo toda essa região, tá ampliando a flexibilidade e traz muitos benefícios, sim. Não é muito recomendado continuar trabalhando flexibilidade nos últimos meses, digamos no 8º e no 9º mês, porque nesse período a grávida ela passa a ter uma liberação maior de hormônios que favorecem a flexibilidade.
Então, nesse já é o corpo se preparando para o dia do parto, né? Então, treinar nesses momentos pode oferecer um risco às pessoas, porque o corpo já está naturalmente mais flexível. Então, algum movimento pode gerar uma lesão, porque já está muito frágil. Mas até o 7º mês é bem tranquilo. Certo. A última pergunta também é relacionada a alongamento, mas esse seguidor ele perguntou se existe alguma idade limite para iniciar a prática de alongamento. Não existe. Eu posso até ampliar essa resposta para qualquer coisa. Não existe nenhuma contraindicação, né, para você começar uma atividade de flexibilidade, a menos que haja realmente alguma restrição médica por algum motivo aí. Mas idade não é nenhum empecilho, idade não é, biotipo não é, se você é magro, se você é gordo, tudo isso não tem nenhum problema, se você é baixo, se você é alto. Eu tô falando isso porque eu sempre recebo essas dúvidas, né? A gente fala, eu sou obeso, posso treinar, ou então, eu sou muito alta, isso influencia, eu sou muito nova, eu sou muito velha. Não existe isso, gente. A flexibilidade abraça todo mundo, todas as suas diferenças. Uma coisa que tem que ter em mente é que cada corpo é único. Cada um tem suas particularidades, cada um tem sua genética. A genética, sim, influencia bastante no desenvolvimento de flexibilidade. Cada um tem sua trajetória de vida, cada um tem seu estilo de vida. Se você foi uma pessoa que já fez aula de dança, de teatro, de circo, enfim, e aí chega para fazer uma aula de flexibilidade, talvez você desenvolva mais rápido do que uma pessoa que nunca treinou. Mas aquela pessoa que nunca treinou também vem a desenvolver. Então, não existe nenhuma restrição. A idade, o que é que eu posso falar sobre a idade, né? Que foi a pergunta da pessoa. Quanto mais velha a pessoa é, mais bagagem de vida ela já acumulou. Então, naturalmente, ocorrem encurtamentos, enrijecimentos. Se você é uma pessoa que não se movimenta, né? Você é uma pessoa sedentária, já respondemos isso daqui, que você passa muito tempo sentado, enfim. Isso pode dificultar um pouco o teu desenvolvimento, mas não significa que ele não vai acontecer. Tem que ter paciência, tem que respeitar, né, o processo. O que é muito comum em treinos de flexibilidade é a frustração quando a pessoa começa a fazer uma aula e ela quer na aula seguinte já estar zerando um espacate. E não é assim que acontece. Eu posso dar o meu exemplo nisso daí. Eu não comecei a treinar cedo. Eu nunca fui uma criança que abria espacate, não sei como vocês conhecem, né? Abrir escala, sabe? Quando você abre as duas pernas assim, aquela abertura. Então, para quem não conhece, esse é o espacate, tá? Eu nunca fui de brincar disso. E eu comecei a treinar circo quando eu já tinha 17 anos, quase 18. Então, já é uma idade que meu corpo está bem estruturado, né? Quando a gente é criança, a gente tem mais facilidade, sim, em desenvolver, porque o nosso corpo ele está mais propenso a essas moldagens, digamos assim. Mas eu comecei com 17 anos e eu tinha zero facilidade para desenvolver flexibilidade. Eu sempre tive mais facilidade para desenvolver força. Mas é possível. Eu sou o exemplo. Tem muita gente que tem hipermobilidade e já é flexível naturalmente. Mas essas pessoas também precisam de orientação, porque é muito fácil se machucar. Mas eu sou uma pessoa que nunca tive flexibilidade. Fui desenvolvendo isso ao longo do tempo e desenvolvo cada dia mais.
O segredo é não ter pressa, é acreditar no processo, acreditar em quem te orienta. Claro que uma boa orientação faz toda a diferença, não adianta você treinar por métodos que vão te oferecer risco, porque você pode acabar lesionando e não desenvolvendo ou até regredindo, né? Mas você pode começar a treinar em qualquer momento da sua vida. Eu espero, inclusive, estar treinando flexibilidade até os meus 80 anos. Então, gente, foi isso. As perguntas foram essas feitas. Eu agradeço a todo mundo que mandou pergunta. E agora, para o último momento do podcast, a gente vai falar, vai dizer, contar alguns relatos dos seguidores. Tem algumas perguntas também embutidas. Então, se a Bela quiser responder, quiser comentar sobre o relato também, ela fica à vontade para comentar. E a gente separou 3 relatos que são bem diferentes uns dos outros. A gente sabe que com essa pandemia, muita gente desistiu dos treinos. Muita gente nem fazia academia, não fazia nenhum tipo de exercício, mas começou a fazer como uma forma de terapia até. E tem gente que persistiu, tem gente que continuou a fazer os exercícios que fazia antes, né? O primeiro relato é anônimo, e aí essa pessoa tem 23 anos, e ela diz que antes da pandemia ela adorava praticar exercícios físicos, ela fazia corrida, andava de bicicleta e sempre ia para academia, né? E depois da quarentena, ela começou. Ela pensou, na verdade, que iria conseguir manter focada nos treinos em casa como ela era antes, mas à medida que o tempo foi passando, ela ficou cada vez mais desestimulada, porque ela estava acostumada a ter a energia de outras pessoas ao seu redor, e isso não era mais possível durante esses tempos difíceis. E ela perguntou à Bela se ela tem alguma dica para ajudar a voltar à rotina que ela tinha antes, mesmo estando em casa. Acho que ela até respondeu essa pergunta aqui sobre isso. Mas você quer comentar alguma coisa, Bela? Eu já respondi, né, sobre a dica, mas eu acho que não dá para voltar exatamente à rotina que você tinha antes em casa, porque são circunstâncias diferentes. Inclusive, eu achei legal esse comentário, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente não pode se cobrar, sabe? Eu acho que a gente não precisa estar 100%, porque a situação não está fácil. É muito, muito difícil. Na verdade, para mim é muito difícil estar vivendo tudo isso, sabendo que tantas pessoas estão morrendo. Enfim, não dá para seguir a vida normalmente, né? Acho que é um momento que a gente não tem como voltar a ser, pelo menos por agora, igual a como a gente era antes. Mas a gente pode fazer a nossa parte, pode tentar manter uma rotina em casa e consciente de que a gente não precisa se cobrar se a gente não está rendendo o quanto a gente queria, de se eu não estou dando o meu máximo, que a gente sim está vivendo uma situação atípica, bem pesada, né? Bem triste. E aí, com relação à dica, fica aquela dica do se prepara, se arruma para treinar em casa, tenta estabelecer uma rotina, né? Um horário fixo, mas tem essa consciência de que tá tudo bem se não der 100% certo, né? Não render 100% como você estava esperando, assim. Acho que tem que entender bem isso. O segundo relato já é também de uma pessoa que não se identificou, mas ela faz parte do grupo de risco da Covid, né? É um idoso ou uma idosa. E ela fala que sempre foi atlética desde nova. Ela sempre buscou fazer exercícios físicos. E antes da pandemia, ela gostava de praticar exercício na academia do bairro, junto com as amigas dela.
Porém, com o início da quarentena, ela teve que se adaptar a uma rotina de treinos em casa com livros e 1 quilo de alimento, como você falou, sobre as adaptações, né? E ela falou que já que não tem condições de comprar material especializado, ela começou a fazer isso. Aí ela perguntou se tá fazendo certo, se tá fazendo alguma coisa errada, fazer essa substituição, mas você já respondeu essa pergunta também, né? Sobre a questão da adaptação dos materiais utilizados no treino, né? Sim, sim, a gente já conversou sobre isso, mas aí é interessante que ela falou do fator social, né? Que quando ela ia para academia, ela estava lá com as amigas e em casa ela tá sozinha. Isso é bastante forte também, porque não é a mesma coisa a gente estar sozinha em casa, mas aí entra nesse relato anterior e é alguma coisa, né? A gente conseguir se movimentar em casa é muito importante, muito importante. Eu posso também inserir alguns relatos que eu recebo durante esse período de que muita gente chega para mim e fala: ai, Bela, obrigada por manter minha sanidade mental. Que a gente fica sozinho em casa, sem fazer nada, nessa situação caótica, e o exercício traz essa válvula de escape, né? Pra gente se manter bem, pra gente estar pondo o psicológico em dia, querendo ou não, é um momento do dia que a gente consegue desconectar da realidade, conectar com o seu próprio corpo, e mesmo que você não esteja com outras pessoas ali pertinho, isso te traz uma paz naquele momento, sabe? Além dos hormônios que são liberados e tudo, essa sensação de bem-estar é bem importante para manter nossa qualidade de vida. E que legal saber disso, que é uma pessoa idosa com essa consciência e está se movimentando, que seja exemplo para muitas pessoas. Foi jovens, pelo menos eu. Ela foi uma inspiração para mim. O último relato é também de uma pessoa que não se identificou, mas disse que a vida dela antes da pandemia era bem sedentária. Ela não gostava de praticar nenhum exercício físico e tinha um sono completamente desregular. E ela fala também que quando a pandemia começou, ela encontrou um lado dela que até então ela desconhecia, né? Ela passou a treinar, ia se alongar 3 vezes na semana e mudou a rotina de sono dela. E desde então ela se sente muito mais motivada e produtiva. Essa também é uma dica legal para outras pessoas, essa motivação, né? Nossa, isso daí é incrível. Tá vendo como o movimento é vida, gente? É isso, é isso. E isso que eu ia falar também, até anotei aqui para comentar, que aquela primeira pessoa disse que era bem ativa antes da pandemia e durante a pandemia ele, né, não sei, deu uma desacelerada nisso, se sentiu desestimulado. Mas por outro lado, teve muita e muita e muita, não foi pouca, foram muitas pessoas que começaram a treinar em casa durante a pandemia, assim. Só lá no Ser Flexível tem muitas alunas que nunca tinham feito nada do tipo, nunca se imaginaram fazendo nada que o corpo delas faz hoje em dia. E isso é bem legal, assim, né? E muda mesmo a rotina, muda a disposição. Enfim, é tudo isso que essa pessoa agora acabou de falar. E outra coisa que eu queria comentar, né, que entra no relato anterior, é que eu também recebo relatos de pessoas que fazem aula junto com a família em casa. Ontem mesmo eu recebi fotos de uma mãe que treina com a filha. Ela tem 37 anos e a filha tem 11. As duas fazem a minha aula juntas. E não foi o primeiro caso, já recebi vários casos de pessoas que fazem essas aulas juntas e acaba gerando esse momento
aproximação entre a família mesmo, assim. Achei bem legal receber essas fotos das duas colocando o pé na cabeça ontem, coisa mais linda. É uma dica para quem tem dificuldade também de treinar sozinho, né? Se tiver um irmão, uma irmã, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa em casa chama para treinar junto, porque vai estar se beneficiando enquanto o seu próprio corpo, mas também vai estar ali aquele lado social, né? Presente também. Eu vou chamar a galera todinha aqui de casa pra poder se exercitar também. É isso, gente. Então, se Bela quiser falar mais alguma coisa, vai falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer vocês por terem me convidado. Parabéns pelo trabalho, né? Trazendo temas importantes para esse momento que a gente está vivendo. E é isso, gente. Como último recadinho, eu queria dizer que quem puder, quem tiver a possibilidade, né, que tiver disposição, se também não tiver disposição, comece a ter para se movimentar em casa. E você vai ver que depois que você vencer essa barreira de poupar energia, você vai começar a colher frutos e benefícios para o teu corpo e não vão te fazer ter mais vontade de parar depois. A gente agradece a sua presença aqui, muito importante. Obrigado por responder todas as perguntas. Obrigado por disponibilizar um tempo para responder, para participar do nosso podcast. Foi muito importante. A gente teve uma conversa muito boa, também trouxemos respostas para muitas perguntas que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, né? E a gente quer agradecer também a participação da convidada Bela, Isabela, e gostaríamos também de agradecer, em nome de toda a equipe de Geocast, a todos que estão nos ouvindo. E esperamos que tenham gostado de mais um episódio e do tema abordado. E a gente convida vocês a ouvirem o último podcast que foi gravado e postado semana passada e a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até semana que vem e até isso. Muito obrigada.